Bom, quando a gente fala em burnout, a gente está falando de estresse, né? Afinal, o burnout é o limite máximo de estresse que o corpo consegue aguentar antes dele entrar num modo sobrevivência. E eu queria falar hoje sobre o que é esse modo sobrevivência e como a gente lida com ele. Então vamos lá, de novo, porque sempre chega gente nova, né? Graças a Deus. Quem já me acompanha já sabe decor. Nosso cérebro vem programado de fábrica para fazer a gente sobreviver. Toda vez que a gente está diante de um perigo, o cérebro vai pegar lá a mensagem. Opa, medo, algo está nos ameaçando. E então ele vai alterar uma série de funções do nosso corpo para que a gente esteja pronto para reagir ou fugir e com isso sobreviver. Essa alteração de funções que o corpo faz para que a gente possa sobreviver é justamente o que eu estou chamando de modo de sobrevivência. As nossas pupilas dilatam, a nossa resistência à dor aumenta, a nossa respiração fica curta, as adrenais são muito familiares para nós que vamos em médicos integrativos ou pesquisamos sobre isso. As adrenais começam a produzir cortisol e adrenalina feito umas loucas. Mas 1 milhão de coisas que fazem com que a gente consiga lutar, fugir e sobreviver. Tá? Esse modo sobrevivência é um estado geral de alerta. Então, você encontrou um assaltante, você estava andando na rua escura e de repente você deu de cara com um cara armado, pronto para te assaltar. O corpo te prepara para que você possa lutar ou fugir. Tá? Que você possa lutar com o perigo ou fugir do perigo. No caso do assaltante, para que a gente fique congelado ali, para que não aconteça nada pior. O assaltante foi embora, o perigo passou, as funções voltam ao normal e o nosso corpo passa a, de novo, funcionar normalmente, né? Mas o cérebro, ele não sabe a diferença entre assaltante e boleto. Então, se você sentiu medo diante daquilo, ele não vai entender se você está ou não realmente correndo um risco de vida. Ele vai entender que há um risco, que há uma ameaça. E ele vai ligar o alarme. Então, se você tem medo de ser demitido, de ficar sem grana, do seu casamento acabar, do seu filho se machucar no parquinho, do que as pessoas vão pensar de você, o tempo inteiro com medo, o corpo o tempo inteiro vai ficar nesse estado de emergência, né? Nesse estado de alerta. E um dia essa sobrecarga vai fazer o cérebro desligar a chave geral, porque acabou a força. E isso é o burnout. Você entra em burnout. Tá? Quando o corpo se sobrecarregou de tal forma que esgotou-se todos os recursos. E o cérebro meio que desliga uma chave geral para que a gente possa sobreviver. Afinal, essa é a programação de fábrica dele. Tá? O problema é que a gente entra em burnout e ninguém explica isso pra gente. Daí a gente continua no mesmo padrão, sem saber, sem ter noção do tanto que isso colabora com a doença e não com a recuperação. No tanto que isso deixa a gente empacado no tratamento, né? O que é repetir o mesmo padrão? A gente fica com medo de não sarar. A gente fica com medo da perícia que tá chegando. A gente fica com medo de ficar sem grana. Com medo que achem que a gente é preguiçoso. Com medo de não conseguir mais voltar à nossa vida normal. Com medo de não conseguir mais produzir novamente bem num trabalho futuramente. Com medo de não ter grana para fazer o tratamento correto no médico ortomolecular. Com medo de, se a gente não fizer o tratamento correto no médico ortomolecular, nunca mais a gente sarar. E, de novo, o cérebro não sabe diferenciar assaltante de boleto, do seu chefe ligando para falar que é para você voltar e deixar de ser folgado. Em qualquer uma dessas situações que a gente exprime medo, que a gente passa medo, e que essa mensagem do medo chega no nosso cérebro, o cérebro fica no modo de emergência. Mesmo sem recursos, mesmo tendo esgotado esses recursos, como é o que acontece com a gente no caso de burnout. E a gente vai ficando mais e mais e mais esgotado. Dá uma sensação que a gente nunca vai sarar muito por conta disso. Porque o pouco de recurso que o corpo consegue produzir vai nesse sistema de emergência que o cérebro está com isso tentando fazer a gente ser protegido. Então, independentemente do tratamento que você está fazendo, vamos estabelecer aqui o mínimo que você precisa fazer na paralela da sua terapia, na paralela do seu tratamento médico, para desligar esse alarme, para convencer o cérebro de que está tudo bem,
que ele pode relaxar agora. Tá? Então, primeira coisa, é preciso que você tenha um tempo de ócio, ou seja, de não fazer nada. Só que fazer nada não é ficar deitado pensando em 1 milhão de coisas, se preocupando, projetando um futuro. Não é ficar deitado rolando o feed das redes sociais, olhando o que o pessoal do trabalho está fazendo, nem respondendo para aquela prima venenosa que acha que você está doido no WhatsApp. Não fazer nada é tomar um chá, lendo um livro, passear no parque, sentar no sol, ficar ouvindo música. A ideia desse fazer nada é fazer com que o cérebro pense assim, nós não estamos em perigo agora, porque esse cara tá aí de boas, quem tá de boas não tá em perigo. Então eu não preciso ficar em alerta agora. Ele entende que tá tudo bem. Agora, se você fica, mesmo que deitado, aparentemente sem fazer nada fisicamente, mas você tá pensando 1 milhão de coisas, começa a ficar ansioso, angustiado, aí o cérebro vai falar, tá vendo? Eu sabia, a gente tá em perigo. Eu preciso ficar em alerta. E aí os recursos vão sendo esgotados, e você não dorme, você tá sempre ansioso, que é como a gente se sente quando chega a um burnout, né? Segunda coisa, começar a fazer as coisas no seu tempo e não no tempo da galera. Ou seja, para de fazer tudo correndo. Acorda correndo, já cata o celular, vai respondendo o WhatsApp enquanto você escova os dentes, toma banho listando mentalmente tudo o que você precisa fazer. E tô falando você, mas eu já tive que falar isso pra mim, porque eu fazia a mesma coisa, né? Ai, tá trânsito, liga pra avisar que eu vou atrasar. E cadê a chave? E, ai, vou comer qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, já ouvi tudo, já vou chegar atrasada. Ai, eu vou ouvir tal coisa, não sei quem vai fazer tal coisa. Se tem uma coisa que convence o nosso cérebro de que a gente tá no meio do perigo, é estar sempre correndo, desesperado. A gente aprendeu que tem que estar sempre ocupado, né? Ensinam isso pra gente desde sempre. Tem que estar sempre ocupado, sempre produtivo, sempre sendo útil. Mas agora, você precisa entender que não pode ser assim. Você já viu o que acontece com você quando você tenta ser assim o tempo inteiro. Não tem que ser assim, não pode ser assim, porque senão o seu cérebro vai manter o seu corpo em permanente estado de alerta e você não sara. O seu corpo vai repetir o padrão que fez com que você adoecesse. Como que você pode sarar se você está, mesmo que sem consciência disso, mesmo que sem a intenção, sinalizando para o seu corpo que ele deve repetir tudo que ele sempre fez e que te adoeceu? Você não sara assim. E outra coisa, você já reparou que quanto mais a gente corre, menos a gente faz? Né? Aí, ai, meu Deus, tô procrastinando, meu Deus. Por quê? Porque o cérebro, se ele sente que a gente tá em perigo, ele não produz. Ele procrastina. Porque ele tá focado em te livrar do perigo. Essa é a programação de fábrica dele. Quando você fica pensando nos boletos, ai, tô preocupada com meus boletos, o que acontece em seguida? Você sai trabalhando super bem, super produtivo, ou você fica desesperado e sai tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada? Chega naquele final do dia que você fala, meu Deus, eu corri o dia inteiro, não fiz nada, não resolvi nada. Tô desesperado aqui. A segunda coisa, né? Porque o seu cérebro tá tentando te tirar do perigo. E enquanto ele tá tentando te tirar do perigo, ele não vai ser produtivo, não adianta. Terceira coisa, alerta máximo é o exato oposto de sono profundo. Portanto, se o seu cérebro está em alerta, se ele está nesse modo de emergência, nesse modo de sobrevivência, você não vai conseguir dormir. E se dormir, você não descansa. Acorda parecendo que passou 1 hora só. Você olha no relógio e fala, meu Deus, já está na hora de acordar? Minha mãe sempre brinca, ela fala, eu acordei pronta para ir dormir. Então, faz higiene do sono. Vai dormir cedo. Quando você deitar para dormir, faz um relaxamento, um mindfulness. Não fica pensando nos 3.000 problemas. Corta esse vício do cérebro. Baixa a quantidade de açúcar, de farinha de trigo, para baixar essa ansiedade, para te ajudar nisso.
medita, ajuda o seu cérebro a relaxar e a te ajudar a dormir. A recuperação do burnout tem o tratamento médico, tem o tratamento psicoterápico, mas tem a nossa parte, que é a mais importante, da gente aprender a lidar com as coisas de outra forma, da gente parar de repetir o padrão que adoeceu a gente. E isso não é qualquer médico que conta pra gente. Por isso eu tô aqui contando pra você, porque eu sei o tanto que me custou pra eu descobrir isso. E o quanto isso é fundamental na nossa recuperação, tá? Voltando ao sono, tomar Zolpidem e continuar em alerta, resolve o quê? Você toma Zolpidem, você força o sono, aí você acorda desesperado, já respondendo no WhatsApp, fazendo 1 milhão de coisas, pensando no boleto, morrendo de medo, chegando... Não adianta nada. Começa a criar o hábito de meditar, de relaxar. Faz exercício de respiração, pesquisa sobre mindfulness, tem vídeo aqui no canal sobre isso. É muito fácil falar, não, mas sabe o que é? A minha cabeça não para. E não fazer mais nada. E depois não entende por que não melhora. Entendeu? O burnout tem médico, tem terapia. Mas a nossa parte é a principal na recuperação. Tem que mudar o estilo de vida, o ritmo, a forma como a gente faz as coisas. E para terminar, assim, cria um espaço para gratidão na sua rotina. Eu sei que parece coisa de blogueirinha zen, mas assim, é muito importante. Você pode fazer uma lista mentalmente, por exemplo. Toda vez que você for escovar os dentes, para você sempre se lembrar e criar um hábito, toda vez que você vai escovar os dentes, mentalmente você vai listando coisas pelas quais você pode ser grato. Né? Ou toda vez que você acordar. Ou você pode fazer uma lista mesmo. Eu tenho um caderno e uma caneta e todo dia eu me obrigo a ir lá e escrever pelo menos 5 coisas pelas quais eu devo agradecer. Outro dia, quase fui atropelada por um ciclista idiota que entrou ali numa contramão com tudo sem olhar. Gente, no tempo que eu tava ali virada no giraia do estresse, eu ficaria puta, eu xingaria, eu ia ficar remoendo aquilo, ia ficar falando, eita, mas é tudo comigo, o cara tem que vir pra cima de mim, que filho da puta. Dessa vez, não vou negar, cheguei a pegar o ar pra xingar, só que daí na mesma hora eu percebi, falei, gente, meu corpo tá inteiro em alerta, porque eu tomei um susto, né? É um reflexo, você toma um susto, o corpo entra em alerta. Aí eu tinha 2 opções. Eu continuo com o corpo inteiro em alerta e sinalizo para ele que tá ok ficar repetindo os padrões que me adoeceram? Não, né? Então eu mudei a minha respiração, comecei a prestar atenção na minha respiração para ela dar uma acalmada, né? Comecei a agradecer, porque eu poderia ter sido atropelada pela bicicleta que estava numa velocidade alta, eu ia me machucar e não aconteceu nada, foi só um susto. E aí eu segui a caminhada que eu estava fazendo. Parece uma coisa boba, entendeu? Mas o estresse é a soma de pequenas coisas também. A gente precisa colaborar com o nosso cérebro, porque senão ele não vai sair do estado de alerta. E enquanto o nosso cérebro não sair do estado de alerta, o nosso corpo não para de gerar estresse. E enquanto o nosso corpo não para de gerar estresse, a gente não sara. A gente não sai do burnout. Entende? A gente precisa fazer o nosso cérebro entender que tá tudo bem. E ninguém no mundo consegue fazer isso, pensando o dia inteiro em tudo que pode dar errado, em tudo que deu errado, em tudo que... Né? Então colabora. Colabora com a sua recuperação, criando novos hábitos para o seu cérebro, fazendo com que ele entenda que tá tudo bem agora, que ele pode relaxar. Porque ele está achando que você está no meio da guerra e você precisa mostrar para ele que não está mais.